E agora, vejamos também o momento em que Abel também ofereceu a Deus um sacrifício pelo pecado, diz o capítulo 4, versículo 1 em diante de Gênesis. Conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e teve a Caim, e disse: alcancei do Senhor o homem. Tornou a dar à luz e teve a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim foi lavrador da terra. Ao cabo de dias trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. Atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Mas para Caim e para a sua oferta não atentou. E irou-se Caim fortemente e descaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor: por que te iraste? E por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não serás aceito? E se não procederes bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deves dominar. Aqui podemos ver a oferta que Caim trouxe a Deus, a qual não foi aceita por Deus. Porque a oferta pelo pecado sempre foi uma oferta de sangue. Tem que morrer o animalzinho, derramar seu sangue para ser apresentada essa oferta pelo pecado diante de Deus, uma oferta que representa o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. E com frutos do campo, digamos, bananas, batatas, e maçãs e frutas do campo, não se representa a morte de Cristo na cruz do Calvário. Portanto, não se representa a redenção de Cristo na cruz do Calvário para o ser humano. E Caim tinha uma religião sem uma expiação pelo pecado. Portanto, era uma religião intelectual, humana, muito bonita. Porque o que se vê mais bonito? Um cordeiro sacrificado, sangrando aí diante, no altar, ou um ramo de flores e frutas do campo, Não é que se vê mais bonitos os frutos do campo? Mas para Deus, o que contava era o que representava o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. E isso foi representado por um cordeiro sacrificado, sangrando, porque representava Jesus Cristo sangrando na cruz do Calvário como Cordeiro de Deus. E a religião de Caim, mesmo que fosse muito bonita, não servia para nada. Não servia para a redenção do ser humano. Era uma religião tonta, tola. E vejam vocês, a Escritura, São Paulo nos diz, falando de Abel, no capítulo 11, versículo 4 em diante, diz: pela fé, Abel, aos Hebreus, pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo, dando Deus testemunho das suas ofertas, e por meio dela, depois de morto, ainda fala. Agora vejam que Deus se agradou do sacrifício de Abel, mas não se agradou do sacrifício de Caim. Deus não se agrada de religião ou ofertas que sejam feitas a Deus para a salvação, e que seja feita a Deus para a reconciliação do ser humano com Deus, que não tenha o sangue do Cordeiro de Deus. No Antigo Testamento, pois, o tinham representado no sangue daqueles animaizinhos. Por isso, desde Adão em diante, Adão, Abel e todos eles ofereciam a Deus oferta e sacrifício pelo pecado, oferecendo um animalzinho, um cordeiro, o qual o sacrificavam e o apresentavam no altar diante de Deus. E isso era o que agradava a Deus, porque isso era o que representava o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário como Cordeiro de Deus para a nossa redenção. Não há redenção sem sangue, sem o sangue da expiação de um animalzinho em expiação. Agora, o sangue daqueles animaizinhos somente cobriu o pecado. E vejam vocês, o cobriam
porque não eram sacrifícios perfeitos, mas representavam o sacrifício perfeito que viria mais adiante. Por isso, eram aceitos por Deus até que chegasse o sacrifício perfeito do Cordeiro de Deus de Jesus Cristo. E quando João Batista veio preparando o caminho a Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, o Messias, disse: depois de mim vem um varão do qual não sou digno de desatar o cadarço do seu calçado. E ele disse: ele é primeiro do que eu. Ele é antes de mim. Ele os batizará com o Espírito Santo e fogo. E João disse: eu não conhecia, mas quem me mandou batizar me disse sobre aquele que tu vires o Espírito Santo descer em forma de pomba sobre ele, esse é ele. E ele disse: eu vi, e dei testemunho que esse é ele. E apresentou o Senhor Jesus Cristo, o qual, segundo a carne, era primo de João Batista, porque Maria, por meio de quem Jesus veio, nascendo em Belém da Judéia, e Isabel, a mãe de João Batista, eram parentes, eram familiares. E agora, João Batista, quando vê o Espírito de Deus descendo sobre Jesus quando batizou, reconheceu que esse era o Messias, esse era aquele ao qual o estava preparando o caminho e o assinalou. E disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E aí estava o Cordeiro de Deus para tirar o pecado do mundo com seu próprio sangue, derramando na cruz do Calvário. E da morte de Cristo em diante, Deus não aceita outro sacrifício pelo pecado e não aceita religião sem o sangue de Cristo. Por isso é que vocês podem ver tantas religiões que há. Há muitíssimas religiões, mas que não creem em Cristo. São religiões pagãs, são religiões de nações, de outras nações, que não tem Cristo como o centro da sua religião. Não tem o sacrifício do Cordeiro de Deus pelo pecado. Portanto, o que tem são religiões, como a de Caim. E Deus não aceita esse tipo de religiões. Deus somente aceita o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário para tirar o pecado do ser humano. E quem não tiver essa expiação, a expiação de Cristo, o sacrifício de Cristo e seu sangue aplicado na sua alma, não tirou seus pecados da sua vida. Portanto, pagará por seus pecados, porque o salário do pecado é morte. Quem não tiver o sangue da expiação do Cordeiro de Deus, seu próprio sangue tem então que ser derramado. Assim também é para nações, povos e línguas. Diz Deus no livro de Números, capítulo 35, ou capítulo 22, algo muito importante, o qual devemos levar em consideração, já que isso é uma palavra dada por Deus, a qual tem seu cumprimento. Vejam vocês como nos diz Deus em Números 22. Vamos ver. Essa passagem é muito importante. Veja, o povo hebreu tinha um sacrifício pelo pecado. Por isso é que, quando Balaão foi amaldiçoar o povo hebreu, Deus disse: tu não vais amaldiçoar esse povo já é bendito. E então, quando Balaão foi, a pedido do rei Balaque, o rei Balaque queria que Balaão lançasse uma maldição sobre o povo hebreu. E quando foi, se aproximou de Deus, Balaão, por meio dos sacrifícios que foram oferecidos, os quais representavam a vinda do Messias e seu sacrifício. E é por meio do sacrifício de Cristo que podemos nos aproximar de Deus assim. O fazia também Balaão e todos os profetas, por isso ofereciam a Deus um sacrifício que era tipo e figura do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. E agora Balaão se aproximou de Deus e Deus falou a ele e pôs palavra na boca de Balaão. E o rei Balaque esperava que Balaão lançasse a maldição sobre o povo hebreu. E Balaão o que fez foi abençoar o povo hebreu. E o rei Balaque percebeu
E já por mais de uma ocasião, ao invés de amaldiçoar o povo hebreu, o abençoou e dizia que Deus não via pecado nesse povo. E como era possível? Um povo que pecava tanto que por 10 ocasiões quis apedrejar Moisés. Por muitas ocasiões se rebelou contra Deus e contra seu profeta. E agora Balaão diz que Deus não vê pecado nele? Como é possível? Porque esse povo tinha o sacrifício pelo pecado. Oferecia a Deus esses sacrifícios pelo pecado e pela reconciliação desse povo, do povo hebreu com Deus, e, portanto, seus pecados eram cobertos com o sangue desse sacrifício ou desses sacrifícios, e quando são cobertos, os pecados Deus já não os vê, mesmo que estejam aí, mas são cobertos com o sangue desses sacrifícios que representam o sangue de Cristo, no sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, o sacrifício que, mais adiante, seria realizado por Jesus Cristo, pela primeira vinda de Cristo, como Cordeiro de Deus morrendo na cruz do Calvário. E quando fosse efetuado esse sacrifício, os que tinham seus pecados cobertos, mesmo que tivessem morrido e estavam no paraíso, seriam livres ou livrados ou libertados dos seus pecados, porque com o derramamento do sangue de Cristo, os pecados de todos aqueles que tinham coberto os seus pecados com o sangue desses sacrifícios, que tipificavam a Cristo, foram tirados todos esses pecados, e então estavam livres de todos os pecados. E por isso ressuscitaram com Cristo, quando Jesus Cristo ressuscitou. E por isso é também que os que têm o sacrifício de Cristo e seu sangue aplicado em suas almas, em seus corações, lavaram seus pecados, o sangue de Cristo, e seus pecados foram tirados. E, se seus corpos físicos morreram, serão ressuscitados no último dia, no 7º milênio, neste tempo final. Por quê? Porque não tem pecado, porque o sangue de Cristo nos limpa de todo pecado. Por isso é tão importante receber a Cristo como nosso Salvador, lavar nossos pecados, o sangue de Cristo, e receber seu Espírito Santo, porque o Espírito Santo é a vida do sangue. É a vida do sangue de Jesus Cristo. E por isso é que Ele outorga o Espírito Santo, a vida do sangue, a todos aqueles que receberam Cristo como seu Salvador, crendo nele e crendo em seu sacrifício efetuado na cruz do Calvário. Agora vejam como o sangue de Cristo foi representado nesses sacrifícios do Antigo Testamento. E vejam como, até desde antes da fundação do mundo, o Cordeiro de Deus foi sacrificado. São Pedro nos disse: mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem defeito e sem mancha, o qual, na verdade, foi conhecido ainda antes da fundação do mundo. Desde quando? Desde antes da fundação do mundo, já tudo isso estava na mente de Deus, no programa de Deus, mas manifesto nestes últimos tempos por amor de vós e também por amor a mim. E agora, por isso é que nos fala no livro de Apocalipse que o Cordeiro foi sacrificado lá desde antes da fundação do mundo. Em Apocalipse capítulo 13, versículo 8 diz que os que adoraram a besta não tinham seus nomes escritos no livro da vida. Diz: e todos os que habitam sobre a terra a adorarão, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde antes da fundação do mundo. Agora vejam vocês como já o sacrifício de Cristo, já desde antes da criação, isso já estava determinado na mente de Deus. E aí temos na mente de Deus também a Jesus Cristo como Cordeiro de Deus e seu sangue sendo derramado na cruz do Calvário. Tudo isso estava na mente de Deus e depois se materializou neste planeta Terra na primeira vinda de Cristo como Cordeiro de Deus, no meio do povo hebreu, morrendo na cruz do Calvário.